Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando com as aulas de método de separação e cromatografia gasosa, na aula de hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre as colunas e o forno dos cromatógrafos a gás. Mas antes de continuar, pessoal, se inscrevam no canal caso não forem inscritos ainda, ativem as notificações para receber notificação de futuros envios e também deixem um like no vídeo. Isso ajuda bastante o crescimento do canal e não custa nada a vocês. Agora sim, vamos à aula. Pessoal, eu já falei para vocês, em vídeos anteriores, quais são as partes principais de um cromatógrafo a gás. Já fiz uma aula falando sobre o gás de arraste, o regulador de pressão e o registrador. Bem, foi mais curiosidade. E na aula anterior eu falei para vocês sobre os tipos de injetores, que são blocos aquecidos para ajudar a volatilizar as soluções. E também falei do injetor para gases, que são válvulas. Hoje, pessoal, vou falar para vocês sobre as colunas e o forno, que é a parte principal do cromatógrafo, é o coração dele. Inicialmente, pessoal, vamos falar sobre as colunas. Esses são tubos longos, que podem ser feitos de cobre, alumínio, aço inoxidável, sílica fundida, vidro ou até mesmo PTFE, que é o Teflon. O importante, pessoal, o material da coluna não pode interagir do ponto de vista químico, não pode ter reação com o analito. Ele vai ter uma interação algumas vezes, né, mas daí é devido aos mecanismos de separação. Interações químicas não podem ocorrer. Bem, então, é muito importante quando você for comprar uma coluna, você saber qual tipo de analito você tem e para poder comprar a coluna mais adequada. Então, pessoal, obviamente, como é a coluna, é onde ocorre o mecanismo de separação nos cromatógrafos a gás. Existem dois tipos de coluna para cromatógrafos a gás. São as recheadas ou empacotadas e as capilares. Vou falar agora de cada uma delas. Primeiramente, pessoal, as colunas recheadas. Elas costumam ter de 1 até 3 metros de comprimento e o diâmetro interno de 1 a 4 milímetros. Tudo bem? Internamente, ela tem um recheio sólido, por isso a coluna recheada, mas como também esse sólido tem que ser bem empacotado, por causa da equação de Van Dien, a gente já falou sobre isso, também é chamado de colunas empacotadas. Tudo bem, pessoal? Então, os dois nomes são utilizados. Eu costumo falar mais recheadas. O recheio, pessoal, pode ser ou de sílica ou de peneiras moleculares. Pessoal, peneiras moleculares, a grosso modo, são materiais sólidos, inorgânicos, né? À base de silício, alumínio ou até combinações, que têm canais com poros bem conhecidos. Tudo bem? Então, por isso são peneiras moleculares. Algumas moléculas podem passar por dentro, devido ao seu diâmetro ser menor ou igual ao tamanho daquele poro, outras não. Bem, existem peneiras naturais e sintéticas, tá? É o que eu sei sobre peneiras moleculares, desculpa. Dessa forma, pessoal, nós vamos ter a cromatografia chamada gás sólido e o mecanismo de separação vai ser de adsorção e desorção. Então, meu analito adsorve na fase estacionária, na parte sólida, e o aquecimento faz ele dessorver e retornar à fase gasosa. Tudo bem? Pode também fases quimicamente ligadas, que eu já falei para vocês em outras aulas, que são líquidos quimicamente ligados a um suporte sólido. Normalmente sílica, né, é muito polar, tem grupos OH na superfície. Eu faço reações e modificações ligando uma cadeia de menor polaridade ou até mesmo apolar na superfície, formando um pequeno filme líquido sobre o suporte sólido. Tudo bem? Dessa forma, temos uma cromatografia gás sólido
e o mecanismo de partição, né, que vai reger a separação. Então, o meu analito vai dissolver nesse líquido quimicamente ligado e vai, com aquecimento, volatilizar e retornar à fase gasosa. Normalmente, pessoal, os injetores empregados para colunas recheadas são o on-column. Também, pessoal, muitas vezes o injetor para gás é muito empregado. As colunas recheadas são mais empregadas também para separação já de amostras gasosas. Temos aqui então, pessoal, dois exemplos de coluna. Elas já são enroladas, né? Porque 3 metros precisa de um forno maior que isso, né? Ocupar muito espaço. Então a gente já compra as enroladas assim. Essa aqui deve ser de aço inox, essa aqui é de vidro. Não ficou legal a imagem aqui, mas aqui dentro está o recheio dela. Tudo bem? Daí aqui já deve ter conectores, né? Acho que quando tirar a foto, tirar o conector. Eu conecto um lado ao injetor, o outro lado ao detector. Tudo bem? Já as colunas capilares. Elas vão ter de 10 até 100 metros de comprimento e o diâmetro interno de 0,15 até 0,75 milímetros. Então, são muito pequenos, tudo bem? Por isso, capilar, é um fio de cabelo. Tem vários materiais, o mais comum que eu ouvi utilizar é a sílica fundida. Bem, é um material muito barato, normalmente é coberto por polimida, mas não tem problema, a parte interna é sílica. Sílica é bem inerte em alguns casos, quimicamente falando, né? E por ser sílica, vai ter grupo cilanol, é muito fácil fazer a fase quimicamente ligada. Daí a fase líquida, a fase ligada na verdade, é na superfície interna do capilar. Então eu faço uma modificação química, os cilanóis, né, os grupos SiOH da superfície da sílica fundida, são quimicamente modificados. Eu ligo um material de menor polaridade, então eu faço assim uma pequena camada líquida ligada à fase, ao suporte sólido. Como eu falei, normalmente são silanizações do grupo silanol da sílica, tá? Já falei isso novamente na aula de fase ligada. Então, novamente, o mecanismo costuma ser de partição. Existe algumas vezes umas reações que é feita com a própria superfície da coluna, né, que é uma superfície pura, mas é bem raro. Normalmente você encontra as colunas já prontas de fase ligada direto na superfície interna do tubo capilar. Normalmente, pessoal, para colunas capilares, eu vou usar ou os injetores splitless ou os PTV, que são os de temperatura programada. Temos aqui, pessoal, a imagem, então, de uma coluna capilar bem enrolada. A gente já compra ela assim, inclusive. Essa aqui é de sílica fundida, como eu falei, recoberta com polimida. Tudo bem, essa parte meio alaranjada aqui é a cobertura. Então a gente já compra a coluna dessa forma aqui. Aqui, pessoal, um quadro comparativo entre os tipos de coluna, né? Pessoal, detalhe, normalmente as colunas fechadas têm 2.400 pratos por metro e as capilares 3.000. Ou seja, uma coluna de 10 metros já vai ter 30.000 pratos teóricos. Então, a eficiência de separação vai ser muito maior em colunas capilares. Por isso, pessoal, as recheadas são bem pouco utilizadas. Normalmente é um trabalho muito específico, principalmente quando a amostra já é gasosa, daí não tem problema. Agora, normalmente, a maior parte dos trabalhos já são feitos, inclusive, com colunas capilares. Outra coisa, pessoal, a espessura do filme líquido, da fase ligada, no caso. Eu tenho 5 micrômetros para as colunas recheadas e de meio a 2 micrômetros para as capilares. Uma coisa interessante, pessoal, normalmente quanto menor a espessura do filme, também melhor a eficiência de separação, porque alarga menos o pico. Se eu tenho uma espessura muito grande, então o meu analito dissolve nessa fase líquida, ele tem um caminho muito maior para percorrer e acabar revolatilizando. Tudo bem? Então, a tendência, quanto menor
o filme líquido, a espessura do filme líquido, mais estreita ficar a banda. Com isso, vai melhorar a eficiência da separação. Aqui, pessoal, a vazão média, né, é muito menor capilar, porque é bem estreito mesmo, então você gasta muito menos. Os volumes também é bem menor para colunas capilares, né, por isso usa o injetor splitless na capilar. O on-column já permite volumes maiores, né, então acaba sendo associado a colunas recheadas também. Tudo bem? Aqui, pessoal, tem a granulometria em mesh, né? Mesh é uma unidade de granulometria, na verdade, é o número de linhas, né, de fios que tem por área de uma peneira. Então, quanto maior o número, quer dizer que tem mais linhas, mais fios numa área. Então, quanto maior o mesh, menor a partícula. Então, 80 e 100 mesh já são partículas bem pequenas. Tudo bem? Então, mesmo sendo recheada, mesmo sendo peneiras, tudo, a coluna é bem estreita, a partícula, mesmo porque o diâmetro interno já é pequeno. Tudo bem, pessoal? Mas, novamente, o que eu vejo utilizar mais hoje são colunas capilares. Agora, pessoal, o forno é para manter a coluna aquecida. Bem, então, já vem com o cromatógrafo, você compra, não tem nada especial, já tem uma eletrônica para manter o aquecimento, né, para fazer rampas. Ele pode trabalhar com temperatura constante. Eu tenho uma separação chamada de isotérmica, ou seja, quero fazer uma separação a 250 graus. Hoje em dia eu já compro, como eu falei, o cromatógrafo com o computador. Eu já utilizo o próprio software, então vai manter todo o tempo da análise a 250 graus, por exemplo. Mas hoje em dia, pessoal, é muito mais comum a programação de temperatura, muito parecido com o que eu falei no forno de grafite. Tudo bem, eu vou deixar aqui o card para a aula de forno de grafite. Então, eu posso falar, no momento da injeção, a coluna tem que estar a 50 graus, ela sobe 1 grau por minuto até 200 graus, daí 3 graus por minuto até 250 graus, e daí retorna a 50 graus. Bem, então, é muito comum se trabalhar agora dessa forma. Então, assim, eu tenho uma separação por gradientes de temperatura. Qual que é a importância disso, pessoal? Temos aqui, pessoal, um cromatograma de uma série de álcoois de uma forma isotérmica. Não encontrei qual a temperatura que foi feita a separação. E aqui feito por gradiente, começando a 48 graus e indo até 280. Então, vou imaginar que isso aqui deve estar a 285, na verdade, né? E o tempo de 40 minutos. Notem, pessoal, que a temperatura alta e constante, os naritos mais voláteis migraram muito rápido. Então, notem, eu não consegui praticamente separar o metanol do etanol, o propanol e o butanol serão muito próximos. Eu consigo ter, e eu não tenho nem retorno da linha base, ou seja, não tinha terminado de sair um analito, começou a chegar o outro ao detector. Eu vou ter uma melhora aqui basicamente a partir do hexanol e o octanol. Já o decanol e o dodecanol teve uma separação muito ruim, né? Teve muitos pratos, provavelmente devido à interação da coluna. Talvez seja uma temperatura nem tão adequada para isso, até abaixo do ponto de ebulição desses álcoois, ou até muito próximo a eles. Aqui, pessoal, então, como eu falei, injetei a 48 graus, a temperatura foi subindo uma certa taxa. Então, primeiro saiu o metanol, depois o etanol, depois o propanol, o butanol. Tá vendo? Eu tenho retorno basicamente à linha base, que nem tanto para o metanol e etanol, mas o resto você vê uma separação muito melhor, muito mais eficiente. Isso porque, pessoal, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão de vapor do líquido. Consequentemente, ele vai tender a ir mais para a fase vapor, sempre. E eu vou aumentar a velocidade média de migração do analito. Ah, mas, poxa, aqui, o octanol saiu em 8 minutos, aqui está sendo quase 24. Mas notem, pessoal, o dodecanol saiu a 32, está sendo depois de 40 aqui. E outra, olha a eficiência. Aqui estava muito quente, ele migrou muito mais rápido. Aqui a temperatura estava mais baixa, então ele migrou
uma velocidade mais adequada para a separação. Tudo bem, pessoal? Então não é só a velocidade, é o controle da velocidade. Então ele migrou de uma forma mais lenta, mas os outros conseguiram migrar também e não tive essa confusão aqui no começo. Tudo bem, pessoal? Entenderam a importância da separação por gradientes de temperatura? Hoje são as mais empregadas também, juntamente com os pontos capilares. Novamente, pessoal, quando eu comprar o cromatógrafo, desculpa, eu vou comprar um computador, um software que já pode ser programado. Então eu falo, olha, então vou injetar a 50 graus a coluna inicialmente, vai subindo, como eu falei, vai subindo a 1 grau por minuto até 250 graus, 300 graus, e depois retorna a temperatura de 50 graus para a próxima injeção. Muito importante, pessoal, falando de temperatura, respeitem sempre a temperatura máxima de trabalho da coluna. Por quê? Cada coluna tem uma função, tem uma fase ligada que tem uma resistência térmica específica, a máxima no caso. Então, quando você comprar a coluna, já verifique qual a temperatura máxima e nunca extrapola essa temperatura. Porque você pode começar a causar a degradação da fase ligada, principalmente se ela for fase ligada, no caso, e pode perder a coluna. Você pode estragar a sua coluna, começa a soltar a fase líquida. Tudo bem, pessoal? Ah, comprei uma coluna que vai até no máximo 300 graus, mas minha separação precisa ir até 350. Então, compre uma coluna adequada para essa faixa de trabalho. Não desgaste a coluna, porque você vai perder ela se extrapolar a temperatura limite. Tudo bem? Temos aqui, pessoal, a imagem de fornos, tá? Ele tem essa ventoinha para ajudar a temperatura a ficar constante e, principalmente, como eu falei, como tem o programa de temperatura, precisa esfriar o forno para injeção subsequente, então a ventoinha ajuda a manter a temperatura constante e a esfriar mais rápido quando desliga a temperatura. Aqui, pessoal, é um problema mais antigo, né? Aqui está o controlador de temperatura, se fazia aqui. Aqui tem o canal do injetor e detector, então você liga a coluna aqui, que está ligado, ó. Aqui deve ser o injetor e aqui o detector. Bem, normalmente, pessoal, quando você compra o equipamento, o técnico que instala também faz um treinamento, ensina você a trocar, assim como se trocar o liner e o septo do injetor, ele também ensina a fazer a troca da coluna, mas normalmente são engates rápidos. Você compra a coluna já enrolada, com engate, você engata aqui aqui e já está com o equipamento pronto para uso. Tudo bem? Obviamente tem que tomar cuidado com vazamento, tá, gente? Mas você pode ter várias colunas, depende do tipo de trabalho que você realiza no laboratório, substituindo. Ah, eu tenho uma coluna para um tipo de analito, um para o grupo de analitos, eu posso trocar para outro, depende de como que é a tua rotina de trabalho. Esse então, pessoal, foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Pessoal, chegou até aqui? Deixa um like, ajuda bastante o crescimento do canal, a divulgação do canal. Se inscreva também, ajuda bastante de graça para vocês. Siga o canal na rede social, Facebook, Twitter e Instagram. Lembrando que eu sou mais ativo no Instagram. Dúvidas, pessoal, podem ser ou deixadas aqui nos comentários ou enviadas por e-mail, no e-mail que é semduvidas@gmail.com ou até mesmo através da rede social. Lembrando, pessoal, o botão Valeu Demais já está ativo. Se você quiser e puder colaborar a partir de R$1, fique à vontade, não é obrigatório. Mas quem quiser colaborar, se você gostou dessa aula e quiser colaborar com o canal, através do botão Valeu Demais. Tudo por hoje, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau.